Olá, estamos aqui mais uma vez com o projeto Infolição, trazendo para vocês o resumo da semana e já pedimos que você curta a nossa página, compartilhe e comente, faça suas perguntas, dê sua opinião, nos ajude a crescer. Hoje estamos com um convidado especial, além daquele costumeiramente que você já conhece, que é o pastor Pablo Amon. Nós também estamos aqui com o pastor Bruno Flávio, que logo mais vai nos falar e também vai dizer da onde que ele é. O pastor Bruno Flávio, ele é um grande amigo meu, formamos-nos juntos, e ele hoje é pastor no DF. E nesse momento, ele vai interceder em oração. Bruno Flávio, pastor Bruno Flávio. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome por nos reunir aqui para estudar a Tua Palavra e peço desde já, Senhor, que o Senhor venha acompanhar cada estudante da Tua Palavra que tem acompanhado esses temas importantes durante a semana, que o Teu Santo Espírito venha acompanhá-los para que o que venha a ser ensinado das Tuas verdades eternas venha a ser verdadeiramente compreendido. E também, desde já, Senhor, eu te peço pelos professores que estão assistindo esse vídeo para se capacitarem, para ensinarem em suas classes, que o Senhor também os habilite, Pai, para isso. Seja conosco nessa recapitulação que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A lição essa semana fala sobre a família e a parte de domingo está aí com o nosso convidado, pastor Bruno Flávio. Pastor Bruno Flávio, antes de você comentar alguma coisa, nos diga aí algo, se você é casado, se você tem filho, qual o distrito que você atua. Fique à vontade para se apresentar. Tudo bem, gente? Muito prazer. Meu nome é Bruno. Hoje eu sou pastor aqui no Distrito Federal. Sou pastor aqui em Planaltina, DF. É uma cidade, a gente chama aqui de cidade satélite aqui do Distrito Federal. Eu cuido hoje do Distrito de Planaltina Sul. A gente tem alguns distritos aqui na cidade, eu cuido de um deles. Eu sou casado com a Eucana, é isso mesmo, é o nome do marido do pai de Samuel, né, do marido de Ana, mas é uma mulher, fiquem tranquilos. E eu tenho um filho, o nome dele é João Augusto, bem novinho, está aí alegrando aí a nossa casa aqui. Bem, um prazer, estudei aí com o Moraes, né, e estou conhecendo aí o Pablo, já acompanhava vocês os vídeos da Infolição. E o nosso tema aqui de hoje, a gente falando aqui sobre a lição de sábado, né, falando sobre a família, né, que desde os tempos antigos a educação, o principal núcleo de educação era a família. E é interessante que vai ser colocado aqui que em Israel havia muito cuidado com a educação e é colocado algumas coisas que a lição e a Infolição também colocam algumas maneiras, né, de você frisar a educação. Então tem pelos cânticos, as orações, a leitura e pelo exemplo. É interessante que a própria Bíblia, né, a própria revelação de Deus, ela vai trazer algumas maneiras interessantes de frisar isso, até pelo meio da liturgia. Então, tem até uma história interessante de um cartunista, o nome dele acho que era Alan Sibling, não vou lembrar agora, ele escreveu um cartoon na revista Piauí, onde ele até ataca bastante a nossa igreja mesmo. E o interessante é que no começo, ele é um ex-adventista, ele foi adventista na infância. No começo ele mostra ele cantando uma música e no final ele termina o cartoon dele, né, a história dele, ele falando justamente, ele cantando essa mesma música para se acalmar. E a esposa dele fala, você nunca vai deixar isso de lado? Ele falou, não, isso me traz calma. Então é muito interessante porque às vezes você ensinando o seu filho, né, principalmente se é um filho mais novo, o que você vai ensinar de conteúdo talvez não fique tão frisado. Mas os hábitos que vão ser formados no louvor, num versinho decorado, nas orações, nos hábitos familiares, isso vai construindo uma identidade cristã. E ainda que seu filho acabe se afastando, ainda que a pessoa acabe se afastando, isso vai ficar impresso na mente ali da pessoa, né? Quem de nós não vai lembrar ali de um verso que decorou? Eu me lembro dos versos que eu decorei quando eu tinha a idade dos aventureiros, né? Na época ainda não tinha aventureiros, mas eu lembro de versos que eu decorei quando eu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade, e até hoje eu uso nos estudos bíblicos. Então, nós temos essas questões litúrgicas, essas questões de repetição do dia a dia da fé, vão ajudar também
as famílias a educarem os filhos, vão ajudar a gente a colocar, a inculcar, né? A lição mesmo, ela vem trazendo Deuteronômio 6, verso 7, melhor dizendo, e é aquela coisa, né? Inculcar na cabeça da criança. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente que isso pode ser feito em vários momentos, né? Mas é uma questão do dia a dia, muito mais do que só levar para a igreja, que às vezes você vai ter, se você levar em todos os cultos e ainda participar talvez de um pequeno grupo, você vai ter 7 vezes mais tempo que seu filho vai estar sendo influenciado por redes sociais, por televisão, dentre outras coisas. E você só depender da igreja, da presença física dele na igreja, do seu filho ou da sua filha na igreja, realmente você vai estar vai estar prejudicado. Então, é importante a gente fazer uma imersão realmente, né? Cantando todos os dias, o culto familiar, orações, leitura e, principalmente, por meio do exemplo que o texto bíblico vai falar, a gente vai ver daqui um pouquinho de maneira mais direta. Agora, eu vou passar, então, para o nosso amigo Moraes e ele vai comentar a nossa lição de domingo. Bem, nós temos aí o tema de domingo, a primeira família, né? Foi uma instituição que Deus criou e dentro da educação, né, no método da educação estabelecido no Éden, a família era o centro. Antes do pecado, quando Deus criou tudo, e ele usou a expressão muito bom, somente após criar o casal, e ele vai apresentar o que o pastor Pablo falou a semana passada, né? Biologia, aritmética, todo conhecimento que você possa imaginar foi dado a Adão. Porém, quando o pecado entrou na família terrestre, a comunicação com Deus ela foi modificada, mas ela se manteve e Adão recebeu instruções pós-pecado, instruções assim maravilhosas. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente imagina que após o pecado houve uma lacuna e uma interrupção abrupta do contato com Deus. Mas quando você lê o Patriarcas e Profetas, você percebe que Jesus, ao conversar com Adão, ele mostrou o futuro para Adão. Ele mostrou, dentre outras coisas, ele mostrou o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e mostrou, inclusive, a volta de Cristo. Adão não morreu ignorante do que ia acontecer. Deus instruiu a ele o que ele deveria fazer, o que seus filhos deveriam fazer e mostrou o futuro, o que iria acontecer. O fato de Caim e Abel levarem a sua oferta ao Senhor pressupõe que já havia um ensino sobre oferta e sacrifício. Ou seja, a geração de Adão morreu entendendo o que é soteriologia, a doutrina da salvação. Eles morreram sabendo que havia uma solução para eles, não morreram ignorantes. E quando você lê o livro Patriarcas, nem Adão, nem Abraão, nem Moisés foram deixados ao léu. Todos eles foram instruídos. Deus sempre deu um jeito de educar os seus filhos em todas as gerações. Pastor Moraes. Por favor, Pablo. É muito interessante isso que você está comentando, porque quando nós pensamos em educadores, em professores, para transmitir o seu conteúdo, primeiro eles têm um plano de aula. E, através desse plano de aula, eles focam no objetivo que querem chegar. E, antes do pecado, o plano de aula de Deus para Adão e Eva era ensiná-los a respeito das maravilhas da criação, como a gente comentou na semana passada. Então, eles iriam aprender a respeito de todo aquele ambiente que Deus havia criado com muito carinho para eles. Mas, após o pecado, uma nova matéria foi inserida no currículo deles. Eles tiveram que aprender a respeito do plano da redenção, porque eles já se encontravam em uma condição de seres caídos e precisavam, então, através das maravilhas da criação, também
mas também a partir dos sacrifícios, depois a partir do santuário ali, a partir da vinda de Cristo, das Sagradas Escrituras, ou seja, todos os meios que Deus forneceu ao ser humano para que ele pudesse compreender o plano da redenção. Então, após o pecado, uma nova disciplina foi acrescentada aí no currículo de Adão e Eva, porque Deus, como o educador, teve que ir preparando os seus filhos para a chegada do Salvador para redimi-los. E continuando na família, que o tema é central, a infância de Jesus. E a gente consegue ver no caráter de Cristo, na personalidade de Cristo, traços dos seus pais. Que provavelmente seus pais não ensinaram isso verbalmente. Mas na prática, Jesus aprendeu com seus pais. E o pastor Paulo foi muito feliz quando ele colocou que Jesus aprendeu com certeza a submissão de José, a submissão de Maria, né? Observe que Jesus ele cumpriu fielmente todo o plano da redenção sem vacilar. Ele foi silenciosamente ao matadouro, tornou-se submisso ao plano que já outrora foram elaborado pela Trindade. A bondade de José, a gratidão de Maria e a humildade de Maria. Esses são traços que você vai encontrar no ministério de Cristo. Jesus era uma pessoa muito bondosa e era muito grata. Você vê muitas vezes Deus Jesus se referindo a Deus com um espírito de gratidão. Inclusive orações que Jesus fez em direção ao céu, agradecendo a Deus. E humildade que Maria teve, né? Maria teve a humildade e qual Jesus herdou ou aprendeu com ela. A disposição de José e a disposição de Maria. São traços que a gente consegue perceber em Jesus que ele herdou ou captou da mãe, assistindo através do exemplo. Isso é a importância dos pais, sobretudo do casal, na vida do filho. Todas as características positivas de José e Maria foram vistas em Jesus. Isso traz à luz a importância de que o exemplo esteja em harmonia com os preceitos ensinados. Temos aí uma expressão de Provérbios que é ensinar no caminho, que é diferente de ensinar o caminho. Ensinar o caminho é apontar, né, sem se comprometer, sem se deslocar. É você dizer, vá por ali. E andar no caminho ou ensinar no caminho é andar junto, é acompanhar. Se você, por exemplo, é muito... Eu conheço pais, por exemplo, da minha família mesmo, que dizia que o filho não poderia fumar, mas o próprio pai fumava. E ele dizia, eu fumo porque sou adulto. Você não pode fumar, porque eu não vou deixar. Então, acabava que antes dos 16 anos, os filhos todos estavam fumando. Então, o exemplo, com certeza, é importante. E Jesus, Deus escolheu a família humilde, uma família disposta, uma família submissa, para que Deus pudesse, para que Jesus, ao crescer, pudesse absorver essas características aí. Bom? Perfeito. Pode passar, pastor Moraes. Aqui é o aspecto da comunicação dentro do âmbito da educação. A verdadeira educação na família envolve comunicação e relacionamento edificante, né? Quero agradecer aqui ao pastor Demóstenes Neves, que contribuiu aqui com esse slide. A palavra edificante, ela é crucial para uma educação que seja eficaz no âmbito da comunicação. Sem comunicação, não há educação. A comunicação ela tem que ser uma via de mão dupla, tanto para quem transmite a mensagem, quanto para quem recebe a mensagem. E uma verdadeira educação, essa transmissão da mensagem e essa recepção da mensagem, ela precisa ser algo edificante. E entra justamente aí o relacionamento, a comunicação com pais e professores
e com o eterno Deus. Ou melhor, de pais e professores com os seus filhos, com seus alunos, e do eterno Deus, né, conosco. Os pais e professores, eles podem educar os seus filhos, os seus alunos, através da empatia, ou seja, se colocar no lugar da criança, do aluno, daquele que ele está ensinando. Eu ouço o caso de alunos que são péssimos alunos na sala de aula, às vezes são bagunceiros, mas em casa ele não tem o que comer. E aí o professor sábio, à primeira vista, ele não faz um julgamento precipitado, mas ele procura se aproximar, ele conversa e descobre a situação real que aquele aluno está passando. E a partir daí, né, dessa comunicação eficaz, ele vai ajudar esse aluno a transpor essa barreira aí e melhorar. Da mesma maneira, há pais que não conversam com seus filhos, que não se importam com o dia a dia dos seus filhos. Às vezes eles passam por problemas e os pais não estão sabendo, porque os filhos não têm aquela confiança em compartilhar a sua vida com eles. E aí entra o aspecto do companheirismo. Mas para que seus filhos possam ver seus pais como companheiros, os seus pais precisam ser também um exemplo de amor, de compaixão, de amizade, enfim, eles precisam ter confiança dos seus pais. E aí, quando esse relacionamento, essa comunicação de pais e professores, ela é eficaz com o filho, com o aluno, isso irá ajudá-los a ter uma comunicação mais eficaz, uma comunicação edificante com o eterno Deus. Isso é feito através da oração, do estudo da Bíblia e do testemunho pessoal. Vejam, há até uma certa correlação dos tópicos da esquerda com os tópicos da direita, né? Porque o exemplo, ele fala muito o testemunho pessoal fala muito do exemplo. E quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos buscando ali ter mais companheirismo com Deus. Quando nós buscamos a Deus em oração, nós compreendemos que Deus, ele se coloca em nosso lugar, ele entende aquilo que a gente fala para ele, ele compreende as nossas necessidades. Então, para ter uma comunicação que traga uma verdadeira educação, isso precisa estar relacionado a uma comunicação edificante, a um relacionamento edificante. E aí passamos aí para complementação, né, do que já foi dito. A família é o berço da igreja, da escola e da sociedade. É a base. Se os pais forem negligentes na educação dos filhos, todos sofrerão as consequências. Nós encontramos aí no livro de Juízes, no capítulo 13, versículo 12, eu acho muito interessante esse versículo, porque é justamente a pergunta que o pai de Sansão faz ao anjo. O pai de Sansão pergunta ao anjo, qual será o modo de viver desse menino e qual será o seu serviço? Veja que pergunta interessante. Qual será o modo de vida e qual será o seu serviço? Se os pais tivessem essas duas preocupações em mente ao criarem seus filhos, eles poderiam ter mais chances de irem mais longe na vida. É claro que o exemplo que eu estou dando aqui, o Manoá, pai de Sansão, ele fez a parte dele, mas infelizmente o seu filho andou por caminhos aí bem errados, né? Isso nos traz aqui a grande realidade de que nós não poderemos guardar nossos filhos em uma bolha para sempre, em uma redoma, mas nós precisamos prepará-los para a vida. No futuro, as escolhas que eles farão
serão responsabilidade deles. Mas enquanto estão conosco, nós precisamos nos preocupar como será o modo de vida e qual será o seu serviço. Ensiná-los a servir a Deus e ao seu semelhante. E a Bíblia apresenta aí um ideal de cooperação. E eu acho que essa é a palavra-chave. Cooperação, né? Cooperação, respeito e amor entre pais nessa obra. E entra justamente aí a escola, a sociedade e a igreja, que em comunhão, em cooperação com a família, vai ajudar, né, a desenvolver esses novos seres, essas novas pessoas. E eu quero finalizar aqui esse comentário com alguns exemplos a respeito do pai e da mãe, que são, na verdade, complementares, e que um complementa o outro. O pai deve ser o modelo bíblico de Cristo. Nós encontramos isso no livro de Efésios, né? Ele deve ser professor dos seus filhos. E aí o pastor Bruno já citou no início o verso de Deuteronômio 6, né? E ele deve ser também o líder espiritual da família. Ele deve chamar ali a sua família para o culto doméstico, para chamar seus filhos para ler a Bíblia, ensiná-los a amarem a Deus, para que eles tenham força moral de escolher o que é certo. Da mesma maneira, a mãe também deve ser uma mulher virtuosa, um exemplo a ser seguido por seus filhos, né? De uma pessoa que faz a diferença. Ela deve ser também professora, mestra dos seus filhos. E é interessante que nós vimos no slide anterior a respeito de Maria. Maria foi a primeira professora de Jesus. Eu tenho o privilégio de ter sido aluno da minha sogra, que hoje mora comigo. E ela foi uma das primeiras pessoas que me falou de Deus, né? E Jesus, ele teve como sua primeira professora a sua própria mãe, Maria. E um outro exemplo, mulher respeitosa, né? E isso, todos esses aspectos que a gente falou, eles são complementares para o pai e para a mãe. Com essa cooperação de escola, igreja e toda a sociedade unidos, a família, nós teremos uma chance muito maior para que a pessoa tenha um pleno desenvolvimento. E é justamente aí que entra a função dos pais em fazer essas pontes, né? Essa cooperação. Agora nós iremos comentar a parte aí, ouvir o comentário do pastor Bruno Flávio, na parte de quinta-feira. Contigo, pastor. Obrigado, Moraes. Eu acho muito interessante a lição trazer Deuteronômio 6 dentro de um contexto de educação. Muitas vezes a gente olha para Deuteronômio 6 com um olhar meio doutrinário, né? A gente vai ter aqui o verso 4 até o verso 7, são textos de muito poder doutrinário, né? Que a gente vai ver aqui, falando, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E esses textos é interessante porque esses são textos dos discursos de Moisés. Moisés vai discursar, ali ele já sabe que ele está próximo da sua morte, e ele vai discursar dando ali para o povo de Israel princípios, né, que o povo deveria seguir. E é muito interessante porque todo esse discurso, Moisés várias e várias vezes ele vai fazer advertências aos pais e ele vai trazer informações aos pais sobre a educação dos filhos e sobre o relacionamento entre pais e filhos. Então, a gente vai ver, mesmo nos 10 mandamentos, que em Deuteronômio 5 eles são repetidos, a gente vai ver aqui Deus dizendo que a iniquidade dos pais no filho seria visitada e que Deus tem misericórdia de geração em geração, dando ali uma luz, mostrando que o que o pai fizesse influenciaria na vida do filho. A gente vai ter no verso 14, também falando do próprio mandamento do sábado, Deuteronômio 5:14, falando que os filhos também deveriam guardar os mandamentos, o mandamento de honrar pai e mãe. Em Deuteronômio 5:29, vai ter mais uma vez essa referência, e a gente vai ter várias e várias referências aqui, falando sempre de pais e de filhos. E
logo depois que Moisés dá ali aquele que é o texto, né? Que é o Shema, né? O ouve Israel, obedeça Israel, ouve Israel. É interessante porque logo depois que Moisés fala isso, ele vai falar mais diretamente ainda sobre a questão dos filhos. E o verso 7 é interessante, porque vai falar: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. E aí, olha só que interessante. Assentado em sua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao levantar-se, também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais das tuas portas. Então, olha só que interessante. Aqui a gente vai ter, Deus podia simplesmente dizer: olha, vocês precisam falar para os filhos de Deus, precisam falar para os filhos sobre o que eu estou falando aqui agora. Moisés poderia ter dito isso. Mas Moisés, ele é enfático. Ele fala: não é só falar, tem que ter uma convivência. Você tem que falar isso toda hora. Você precisa lembrar eles. Você está andando, você está indo no mercado, você está trabalhando. Todo momento você deve lembrar isso. Até ele coloca aqui que os judeus, eles levam isso até literalmente, né? Que você precisa lembrar isso ao entrar e ao sair. Os judeus têm uma pecinha de metal que eles colocam nos umbrais das portas, e quando eles entram, eles têm que tocar, quando eles saem, eles têm que tocar nessa pecinha de metal que tem esse texto, né, o Shema. E a gente também vai ver, eles vão ter ali umas fitas que eles enrolam no braço e um quadradinho, não sei se vocês já viram um quadradinho preto que eles colocam aqui na testa, que tem esse texto. São maneiras visuais de lembrar o quê? De lembrar aos filhos, lembrar as gerações que virão sobre o que Deus fez. E é interessante porque Moisés também poderia ter dito: isso falarás aos teus alunos, ou então o sacerdote falará ao povo. Mas a instrução que Moisés dá nesse texto aqui, que é um dos mais importantes do Antigo Testamento, a instrução que Moisés dá, ela é bem clara, dizendo que vocês devem falar, inculcar a teus filhos. Mais à frente, ele vai falar: você tem que falar aos filhos. No verso 20, ele vai falar assim: quando o teu filho no futuro te perguntar o que significam esses testemunhos e estatutos, então dirás a teu filho: éramos servos do faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Então, é bem claro aqui essa visão, né, que Moisés deixa nesse texto importantíssimo das Escrituras, que o pai tinha uma função educacional fortíssima. Agora, vem aqui primeira coisa que a própria infolição, né, está dizendo aqui, que os pais devem se preparar, né, eles devem tirar tempo, é o que Moisés fala, tem que ser toda hora, não é só tirar um momento ali durante a semana para levar o filho na igreja, é falar isso, você tem que ter um testemunho vivo, aplicando isso no dia a dia de tudo que está acontecendo. Quando você acorda, quando você vai dormir, enquanto você anda. E também interessante e até triste, porque a gente vê que o povo não ouviu o discurso de Moisés, não ouviu as palavras que Deus disse a Moisés, e a gente vai ver isso mais à frente num relato muito triste que vai ser dado aqui em Josué, capítulo 4, verso 6 e verso 7, que vai dizer, aliás, perdão, em Juízes, capítulo 2. Em Josué, Josué vai reafirmar isso, dizendo que deveria ter sido falado aos filhos, né? E em Juízes, capítulo 2, do verso 8 até o verso 12, fala que depois que Josué morreu, ou seja, a primeira geração lembrou das palavras de Moisés e educou os filhos. Mas a outra geração, depois que Josué morreu, não cumpriu isso. E o que vai falar é que no verso 10, Juízes 2, verso 10, vai falar que levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor. E aí, daí em diante, nós vamos ter vários relatos de idolatria, de abominações, de pecados absurdos sendo cometidos no meio do povo de Israel. Por isso, fica aí o apelo. A principal escola deve ser a escola do lar. Claro, os professores vão agregar, a igreja vai agregar, ministérios como desbravadores, aventureiros vão agregar, mas a principal escola, e você, pai, você, mãe, vai ter que responder isso diante do Senhor, é a escola do lar, a educação que você vai dar para os seus filhos. Agora a gente então vai para a recapitulação, né? Ali aquele fechamento da nossa lição com o Pablo aqui na lição de sexta-feira. Muito bem, pastor Bruno, obrigado pela explanação.
Eu quero dar oportunidade para que vocês também comentem, mas eu gostaria de ressaltar aqui novamente a palavra-chave: cooperação. A cooperação do pai com a mãe na vida doméstica é a base do ensino. E quando essa cooperação é estendida a outras pessoas que também participam da educação dos jovens e crianças, essa educação ela se torna mais efetiva, mais eficiente, né? Mais edificante. Então, o trabalho de cooperação do pai, da mãe, professores, líderes religiosos, né? Pessoas comprometidas em ajudar a criança, o jovem, ajudar a pessoa a desenvolver o seu potencial. E aí me chama muita atenção o verso de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Os amigos têm mais algo a acrescentar? Sansão, com certeza, teve uma adolescência conturbada e uma juventude assim fora do sério. A vida matura dele não foi assim um exemplo, mas ele não conseguiu se desviar dos ensinamentos do pai e da mãe. Na reta final, ele acreditava que existia um Deus. E ele sabia orar, porque ele fez uma oração no final da sua vida. Uma oração que durou aí uns 10 segundos, talvez. Ele passou 20 anos sem orar, parece. Só orou 2 vezes. Mas o fato é que o Provérbio 26, não sei interpretá-lo corretamente, mas o fato é que Sansão, com tudo que ele cometeu, numa hora, na esquina da vida mesmo, que ele foi atropelado, ele voltou à infância, porque eu tenho certeza que na infância a sua mãe cumpriu toda a sua preocupação, que a pergunta foi: o que é que eu vou fazer? E ela fez certinho, porque na hora H, aos 45 do segundo tempo, Sansão recorreu ao ensinamento que ele teve na infância, não tenho dúvida. Porque ele sabia da existência de um Deus e sabia onde encontrá-lo, através da oração. Às vezes a gente vê aí os jovens perdidos, mas os pais que fizeram o dever de casa correm um grande risco de que seus filhos tenham esse reencontro aí que Sansão teve. Eu, inclusive, Moraes... Pode falar, pastor Bruno. Inclusive, Moraes, eu já presenciei isso. Já conheci jovens que se afastaram dos caminhos de Deus. Conheci uma vez um que se afastou, virou ateu, era bem alheio à igreja, e quando ele virou pai, ele começou a perceber a importância da educação que ele tinha recebido na juventude e caiu em si e falou: eu preciso voltar. Então, é interessante isso, porque às vezes a gente até encontra... Eu já encontrei, às vezes, bêbados na sarjeta que conheciam bem da Bíblia, conheciam muito bem da Bíblia, e a gente já fez até uma vez um trabalho no outro distrito que eu estava, a gente fez um trabalho com o pessoal usuário de crack aqui em Brasília, e encontramos todo tipo assim de pessoas que lembravam dos hinos, eram de outras denominações, mas lembravam dos hinos, lembravam dos versos, e às vezes se entregavam ali realmente, quando a gente ia falar, se entregaram a Deus e falaram: olha, eu quero voltar, eu preciso voltar. Então, ainda que o filho acabe decidindo um caminho diferente, a semente ela foi plantada, né? E ela está lá, ela está ali fincada nos primeiros anos ali da memória da pessoa. Pastor Paulo, conclua a sua fala e após sua fala já pode fazer a oração. Obrigado. Antes da sua final conclusão, quero agradecer aqui a presença do pastor Flávio, pastor Bruno Flávio, que tão bondosamente atendeu aí e será um dos nossos comentaristas aí da Infolição. Paulo, fique à vontade. Tamo junto. Muito bem. Eu quero agradecer também, pastor Bruno Flávio, obrigado pela presença, meu amigo. Obrigado, pastor Moraes. E eu quero fazer uma declaração de amor agora. Eu quero fazer uma declaração de amor à Infolição. A Infolição tem ajudado muitas pessoas aí em vários países do mundo, mas eu quero confessar a vocês que
antes de chegar a essas pessoas, a Infolição tem ajudado muito a mim também. Cada palavra, cada figura ali, ela nos ajuda a refletir. Vocês observam aí no info de sexta-feira, no estudo adicional, eu coloquei ali um ninho vazio e um passarinho voando. Isso representa muito bem a fase da vida em que os filhos saem do ninho e eles terão que alçar os seus próprios voos. E os pais que os alimentaram, cuidaram deles, que os aqueceram, eles não poderão mais tomar as decisões por eles. Eles terão que tomar suas próprias decisões. E é crucial que eles sejam preparados para usar esse poder de escolha com sabedoria. E a educação edificante, a educação cristã, a verdadeira educação, ela tem justamente esse objetivo: preparar para a vida. Então, que durante esse trimestre tão especial, em que nós estamos estudando o tema da educação, possamos refletir, aprender. Você que é pai, é mãe, você que é responsável por alguém, ou você que ainda não tem filhos, mas sonha em um dia tê-los, talvez você que é irmão ou líder, que cuida de algum grupo com crianças ou adolescentes, que essas lições nos ajude a crescer e melhorar a nossa compreensão do que é a verdadeira educação. E, acima de tudo, nos educar também, nos reeducar, nos ajudar a melhorar a nossa própria vida. Então, quero agradecer a você. Lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube, curta, comente e compartilhe. Nos acompanhe também em nossas outras redes sociais. Oremos. Maravilhoso e bendito Deus, obrigado por esses momentos especiais em que nós tratamos do tema da educação relacionada à família, a importância da família no processo da educação. Que o Senhor nos dê sabedoria para exercermos a verdadeira educação e, ao mesmo tempo que ensinamos, venhamos também a aprender. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.